Dá uma olhada nessa pedra feia. Essa pedra feia é um tanto rara e pode ser uma pedra valiosa. Essa pedra trata-se de um fulgurito, uma pedra de raio verdadeira. Os fulguritos se formam com a descarga elétrica de alta intensidade em regiões arenosas. O calor do raio é tão intenso que derrete praticamente instantaneamente a sílica, fazendo essas pedras com esse formato bem peculiar e estranho. Mas o que nós vamos fazer hoje é lapidar um fulgurito e transformar uma pedra totalmente inusitada como essas em uma joia. É difícil encontrar uma pedra como essas com um tamanho considerável. Então eu vou aproveitar a raridade dessa peça para poder tentar fazer uma joia com ela. Eu quero mostrar algo interessante, que são alguns fragmentos de fulgurito. Essas pedrinhas aqui são pedaços de um fulgurito bem maior. Atentando aos detalhes, a gente pode ver que ela é formada basicamente da sílica derretida e fundida, são vários grãozinhos de areia derretido. E essa cor acinzentada, meio arroxeada, é por conta da grande quantidade de óxido de ferro e manganês que tinha na região, que era também arenosa, onde o raio caiu, há quem sabe milhares ou até milhões de anos. Mas dá uma olhada nessa peça aqui. Isso aqui, gente, é um fulgurito gigante, descomunal. É praticamente muito raro e difícil encontrar uma peça como essas aqui. Nem dá para falar quanto poderia valer uma peça dessas, pois essa seria uma peça praticamente digna de um museu. Olha só aqui o buraquinho, o furo, que é característico dos fulguritos. Essas colunas, ele já está bem limpo, mas ainda tem bastante areia grudada aqui nele. Essa incrível peça aqui pesa cerca de 12 quilos, o que é muito grande para os fulguritos, que têm cerca de 10 centímetros de tamanho em geral. Olha, realmente é uma peça assim diferenciada, digna de ficar numa exposição. Essa é a pedra de raio verdadeira, tá? Essa é que forma realmente, quando cai um raio, forma esse tipo de pedra aqui. Mas o que a gente vai fazer agora é um negócio bem interessante. Nós vamos precisar pegar umas pedrinhas dessa para poder quebrar. Claro, eu vou aproveitar os pedaços que já estavam soltos para poder quebrar um fulgurito. Mas eu te aconselho, jamais faça isso. Caso você encontre uma pedra como essa, jamais quebre, pois ela vai perder o seu valor. Eu estou fazendo isso porque eu tenho o privilégio de encontrar uma pedra tão grande como essas para poder quebrar. Mas claro, esse aqui já era um fragmento já quebrado, não é daquela peça maior. Olha só o fulgurito por dentro. Essa partezinha oca, como se fosse a parte do centro do furo. Basicamente areia e óxido de ferro. Tudo fundido, tudo misturado aqui. Não façam isso, tá, gente? Não quebrem um fulgurito. Ele vai valer bem mais no seu estado bruto natural. A ideia é pegar essas pedrinhas aqui e transformar numa joia. Uma joia feita com uma pedra de raio verdadeira. Então, nesse caso, seria uma joia completamente única, nova, que você não vai achar em lugar nenhum. Eu tenho essa curiosidade por transformar pedras que não são comuns em joias. Então, olha, eu consegui alguns pedacinhos de fulgurito para a gente poder testar. A ideia é lapidar essas peças exatamente como se faz uma lapidação de uma pedra normal. Bem, eu vou utilizar para a lapidação uma politriz com alguns discos de desbaste e discos de lixa. Basicamente apenas isso. Como o processo é feito a seco, eu vou precisar usar máscaras e óculos de proteção. E note como a gente passa uma pedra como essas numa lixa, ele já fica com um tom bem avermelhado. Quando a gente mistura isso com água, fica parecendo sangue, por causa da hematita. A hematita vem das hemácias, justamente o sangue tem esse nome por causa da quantidade de ferro. Esse não é um vídeo que eu ensino sobre lapidação. Eu vou deixar os links de alguns vídeos onde a gente já ensinou como é feito todo o processo, caso você tenha uma máquina como essa e tenha interesse em lapidar algumas pedrinhas. O que eu estou fazendo agora é apenas dando a forma inicial, dando desbaste, diminuindo o tamanho das pedras. Depois de um tempo, as pedras já ficam com uma forma um pouco mais agradáveis e a gente já pode ir para o próximo passo, que são as lixas.
Caso você tenha interesse em comprar algumas lixinhas dessa, você encontra facilmente pela internet, você encontra também em lojas de materiais de construção. Essas lixinhas são feitas para usar com água, mas no caso aqui eu vou usar a seco mesmo. A ideia é refinar essa forma dessas pedras para tentar deixar com uma forma mais apresentável. Como tem muito minério de ferro, essas pedras esquentam bastante. E dá para notar que começa a aparecer um brilho um pouco diferenciado por causa do metal, do minério de ferro. Toda aquela parte ao fundo, a grama não é uma grama seca, é todo o pó do minério de ferro que está sendo jogado das pedras. Lembra que eu estou com óculos e máscara de proteção. Conforme eu vou avançando, eu vou utilizando lixas cada vez mais finas. E isso vai dando um acabamento cada vez melhor às pedras. Precisa de um pouco de paciência, sim. Mas aos poucos a gente vai vendo as pedras tomarem uma forma e o resultado ficando cada vez mais agradável. E o brilho metálico das pedras começa a surgir conforme as lixas vão ficando cada vez mais finas. Nessa etapa foi incrível ver como as pedras de raio verdadeira estavam tomando forma. Quem diria que de fato poderia ser possível lapidar uma pedra de raio verdadeira? Quando a etapa se aproxima do final, a gente nota que um brilho metálico começa a tomar conta da pedra. Isso é por conta da hematita, que é o minério de ferro. Então essas pedras vão ficando com um aspecto metálico, mas ao mesmo tempo arenoso, com pontos com pequenas pedrinhas brilhantes aparecendo. Elas são bem maleáveis e é fácil fazer formas e algumas facetas nelas. Basicamente não precisa de pó ou qualquer outro meio de polimento. Apenas a lixa é suficiente para dar um acabamento bem interessante nessas pedras. Bem depois de um tempo e passar por algumas lixas, nós temos já o nosso resultado final. Dá uma olhada nesse resultado. Olha como ficou linda a pedra de raio lapidada. Praticamente esse resultado me surpreendeu bastante. Eu até fiz algumas joias como amostra. Me lembrou bastante alguns diamantes negros, porque elas não são totalmente metálicas, mas ao mesmo tempo também não são totalmente marrons ou negras. Fica um meio termo entre o metálico e o escuro, digamos assim. Esse brilho semimetálico deu um charme bem especial para essas pedras. Não adianta procurar, você não vai ver na internet em lugar algum, em nenhum site, uma pedra de raio lapidada. Como eu vi que era possível fazer essas pedras, a ideia é fazer algum tipo de joia única. Para muitas pessoas, as pedras de raio têm um significado espiritual muito forte, porque as pessoas acreditam bastante nas energias dessas pedras, por conta da formação delas ser bem diferente de muitas outras. E muitos acreditam que é uma pedra capaz de realizar desejos. Não sei se é verdade, mas eu gostei bastante desse resultado. Vale a pena testar em outras formas, em outras joias bem bonitas e diferenciadas, porque nesse caso vão ser joias únicas. Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e espero que vocês deixem aí embaixo nos comentários sugestões de outras pedras diferentes que podem ser transformadas em joias para a gente testar aqui. Eu vou ficando por aqui, mas eu te vejo no próximo vídeo. Valeu e até mais!